Olá, galerinha abençoada, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia pela misericórdia de Deus. E vocês, como estão? Passou a semana bem? O vídeo anterior, vocês gostaram? Compartilhe o vídeo, né? Comente. O meu nome é Fábio. Olá, galerinha abençoada, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Eu sou a Jane aqui do canal Eu e Ele Juntos. Juntos, sejam Sejam todos todos bem-vindos! bem-vindos. Galerinha, hoje nós vamos fazer uma filmagem. Estamos aqui em Ribeirão Preto, aqui no Cemitério da Saudade, né, nega? Hoje Sim. nós também não sabemos, é a primeira vez, nós somos convidados a participar. Vai ter uma confraternização, né, um festival de todo mês, uma vez por mês, juntamente com o pessoal aqui do cemitério, com a funerária, eles fazem uma visitação, né? Isso. Aí tem o Felipe, que ele é o professor, ele vai explicar sobre o que está acontecendo, as histórias, né? E vamos participar junto. Se der, vou ver se ele fala, explica certinho, Sim. né? Mas vamos lá, galera. Vamos passear, vamos conhecer junto. Eu também não sei o que vai ser, É. mas vamos aí juntos aí trazer para vocês aí a história daqui do Cemitério da Saudade. 1775 é o número daqui. Vamos lá? Aproveitar aí antes para comer e tomar um cafezinho, tá? Aí a gente já começa. Oferecido pela Nicásio Prévia, assistência familiar, e depois a gente vai ter outro coffee break lá no velório samaritano, tá? Hoje nós vamos fazer uma visita especial do mês da mulher, tá? Então vamos ter mais mulheres incluídas nos roteiros, vamos ter uma fala especial também da professora Juliana Vendrusco, do ambulatório de luto da UNAERP, para falar sobre luto para a gente, tá? Além dos outros personagens que nós sempre passamos, tá bom? Nós já vamos começar a porta do cemitério. Nós vamos começar aqui no final. Perdão, no início aqui. No final não, né? No final seria lá embaixo. Quem sabe um dia a gente faz lá por baixo também. Bastante gente hoje, que legal. Muito bom ter o pessoal aqui com a gente nesse domingo para conhecer o Cemitério da Saudade, esse importante equipamento que a gente tem para Ribeirão Preto. Bom, pessoal, bom dia para todos e todas. Meu nome é Felipe Souza, sou professor, sou historiador, pesquiso esse cemitério aqui há mais de 7 anos. Fiz minha graduação com base nele, né? Escrevi um TCC fazendo o histórico desse cemitério. É porque é um equipamento aqui centenário, né? Ele tem mais de 100 anos esse cemitério aqui. Não foi o primeiro da cidade, já vamos falar sobre isso. Porém, é um equipamento muito importante para nós e é legal a gente vir visitar ele com essa proposta de enxergá-lo como um museu a céu aberto e um receptáculo de memórias, né, do passado ribeirão-pretano. E hoje nós vamos ter uma aula de história de Ribeirão Preto aqui dentro dessa necrópole. Mas, antes de falar desse cemitério, eu gostaria também de apresentar o nosso grupo Cidade dos Mortos. Inclusive, sigam lá no Instagram, Cidade dos Mortos 1, tá? Somos nós que fazemos as visitas aqui dentro, em parceria com a administração do cemitério, que sempre nos acolheu as nossas pesquisas, e de outros pesquisadores, porque não tem só eu aqui que pesquisa cemitério. Tem vários tipos de pesquisadores, tem várias linhas e seguem aqui. Arquitetura, fotografia, né? Enfim, história também, história da arte, tá? Então, existem vários pesquisadores que se servem dessa necrópole para fazer as pesquisas. Nós somos o grupo Cidade dos Mortos, tá? Inclusive, se vocês querem registros, fotos, vídeos, marquem lá no Instagram que a gente replica na página, tá? Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a administração pela parceria, a Secretaria de Infraestrutura também do município, a Nicásio Prévia, assistência familiar, que está nos fornecendo apoio cultural, materializado aí nas águas, no café da manhã, no coffee break que a gente vai ter depois no velório. Inclusive, temos águas para quem precisar. Acho que a Juliana e a Gabi vão ficar com um carrinho de água se vocês precisarem, tá? Só pedir, tem um copo de água aí. Agradecer também o ambulatório de luto da UNAERP, também nosso apoio cultural, na presença da professora Juliana Vendrusco, que vai fazer uma fala para a gente, né, sobre luto. E agradecer aí a todos e todas vocês por virem hoje no cemitério. Juliana,
Petrucelli, apresentar também, produtora cultural, tá? Ela é que coordena as visitas, eu faço a parte da pesquisa, ela faz a coordenação, minha esposa, ela faz a coordenação do passeio, tá? E agora vamos iniciar, né? Dando umas orientações também para vocês. Eu já mandei para cada um no WhatsApp as orientações, né? Espero que vocês tenham lido, mas basicamente é isso. É cuidado onde pisa, se for tirar foto ou vídeo, não expor os nomes dos falecidos, tomar esse cuidado, ter respeito se tiver um sepultamento aqui. A gente viu que hoje vai ter sepultamento, então talvez a gente precise modificar um pouquinho a rota e por outros caminhos, pelo respeito, né, os enlutados. Sapatos fechados, né, ter protetor, óculos, chapéu, quem tiver, boné, se hidratar. Então, são todas aquelas dicas lá que eu falei para vocês. E principalmente cuidado onde pisam, tá? Porque o cemitério é um local móvel, tem sepultamentos, então pode ter alguma coisa ali que você tem que pisar com segurança. Então, sempre olhem para o chão, tá? E sigam a gente aqui na expedição. E vamos iniciar agora a nossa atividade, tá? Falar um pouco da história do patrimônio funerário de Ribeirão Preto, dos cemitérios mais antigos de Ribeirão Preto. Como eu disse, esse aqui não é o primeiro cemitério de Ribeirão, o primeiro cemitério público. Esse é o quarto cemitério. Antigamente, lá na fundação de Ribeirão Preto, nos anos de 1856, mais ou menos, formou-se o primeiro cemitério, né, que ficava situado lá na Praça 15 de Novembro. Sabe onde fica a estátua do soldado constitucionalista? Ali era o fundo da Igreja Matriz, que está nessa foto aqui. Essa é a primeira Igreja Matriz de Ribeirão Preto. Hoje ela não existe mais, ela foi demolida, né? Inclusive ela passou por sérios problemas estruturais, caiu uma torre dessa aqui, e aí eles demoliram por fim. Só passar a moto. E lá no início do século XX eles constroem a catedral. Mas essa foi a primeira igreja matriz de Ribeirão. Se situou lá na Praça da Fonte Luminosa, na Praça 15 de Novembro. Ali na Fonte Luminosa, mais ou menos. Porque aquele local era um grande terreiro, né? Ele não era jardinado como é hoje, um calçamento. Quando a fundação de Ribeirão Preto aconteceu, em 1856, ele era um terreiro. Aí construíram essa matriz, e eu vou passar para vocês darem uma olhada. E aos fundos dessa matriz, como era comum na época, havia o cemitério. Antes mesmo de ter essa matriz do cemitério, os enterramentos eram feitos nas fazendas. Por quê? Porque nas fazendas tinham capelas, né? Os ordenamentos urbanos eram mais simples, eram na base mais rural, né? E tinham as capelas nas fazendas. Então os enterramentos eram feitos lá. E quando se fundou Ribeirão Preto, os enterramentos começaram a se fazer no primeiro cemitério público administrado pela igreja. Como eu disse para vocês, ficava lá na Praça 15. Esse cemitério ele lota, a cidade vai crescendo durante o século XIX, né? E mais ou menos em 1878, esse cemitério, que era na Praça 15, ele é transferido para o terreno que hoje a catedral ocupa, né? Pensa, Ribeirão nasceu ali no centro da Praça 15, da Fonte Luminosa, com a primeira igreja matriz. Então, a cidade era só aquilo na época. O resto era a periferia, que vinham os imigrantes, as outras pessoas mais pobres, mas também era um grande descampado, né? E eles foram fazendo o cemitério, e o segundo foi transferido lá para onde é o terreno da catedral. Isso ainda no século XIX, 1878. A cidade vai crescendo novamente, isso é uma questão constante, até hoje os cemitérios lotam, né? E, mais ou menos em 1887, é construído o terceiro cemitério público, que ficou ali na Praça 7 de Setembro, onde fica mais ou menos o hotel, a sorveteria, né? Ali provavelmente localizava-se o terceiro cemitério. Por que eu digo provavelmente? Porque não tem registro exato de onde ele se localizava ali no terreno, mas era ali, na Praça 7 de Setembro. Tá? E depois disso, né, o Cemitério da Saudade ele é criado e fundado em 1893. Lembra que eu falei para vocês? Em 1887, eles transferem lá para a Praça 7. Esse cemitério também ele vai lotando, e em 1893 ocorre a fundação aqui da Saudade, tá? 1893. Então, é um cemitério centenário. Também por quê? Não só porque lota, mas porque naquela época existiam movimentos que a gente chamava de sanitaristas ou higienistas,
que queriam afastar equipamentos indesejados do centro da cidade, como cemitério, matadouro, hospital de leprosos, orfanatos, asilos. Então, eram equipamentos que a elite não desejava no seu convívio. Então, enviaram todos para a periferia, especificamente aqui para o Campos Elíseos. É assim que a Santa Casa é instalada aqui, o Lar Padre Euclides, o Cemitério da Saudade, o Matadouro da época, o Hospital de Leprosos. Então, eles vêm todos aqui para o Campos Elíseos para sair lá do convívio das elites. Tá? Então, aí em 1893, este equipamento aqui é fundado. Esse cemitério ele tem uma área de mais de 100 mil metros quadrados, 32 quadras. Ele fica entre a Avenida Saudade, a Rua Luiz Barreto, a Rua Flávio Shoa e a Rua Fernão Salles. Então, ele ocupa esse quadrilátero inteiro. Tem mais de 7.500 jazigos e mais de 2.500 gavetas ossuárias, tá? E mais de 140 mil pessoas sepultadas aqui. E é uma conta, assim, em média, porque pensa, as outras pessoas que estavam sepultadas lá no centro foram transportadas para cá. Muitas foram colocadas em túmulos comuns, né? Túmulos coletivos, né? E outras também tiveram o seu túmulo erigido aqui, que a gente vai ver um exemplo, por exemplo. E nós estamos diante aqui do portão monumental, que foi criado em 1935, projeto do arquiteto Cícero Martins Brandão. Esse projeto ele está disponível no arquivo público da cidade, lá na Rua General Osório. Quem quiser consultar, quem for da arquitetura, ou quiser consultar por curiosidade, tem lá o projeto do portão, da capela e do antigo necrotério, que não existe mais. Tá? E o Cícero ele planejou isso em 1935, e antes não havia. Era um portão simples. Inclusive, essa avenida aqui, ela se chamava Saldanha Marinho. Ela passa a se chamar Avenida Saudade com a vinda do cemitério. E é curioso, né, que essa avenida termina lá no final e começa a Saldanha Marinho atual. Então vocês veem que tem essa ligação. Mas antes, quando ele foi criado, era um portão simples. Portão de ferro simples, né, não tinha esse portão monumental. E é interessante ressaltar que ele é em estilo Art Deco, que é um estilo que preserva as linhas retilíneas, principalmente, e um estilo arquitetônico muito presente na década de 30. Muitos edifícios foram feitos de Art Deco, não só aqui em Ribeirão, em São Paulo, em outras cidades do interior e do Brasil. Um exemplo aqui, em Ribeirão Preto, é o edifício de Ederix. Vocês conhecem? Já foi Pinguim, né? Hoje ele está num processo lá meio complicado de restauro, um possível restauro, está fechado, funciona algumas lojas ali embaixo também, mas ele é no estilo Art Deco, lá no centro da cidade. Então, o mesmo estilo desse portão, tá? E o edifício de Ederix, é importante falar, foi um dos primeiros edifícios, se não o primeiro, do interior do Brasil, né? Então, é bem marcante e dá para a gente associar com a história de Ribeirão. E agora que a gente fez essa explicação, essa explanação sobre o patrimônio funerário, vamos adentrar a necrópole e começar a nossa expedição, tá bom? Me sigam aí e vamos começar o evento. E nossa primeira parada é aqui. Me sigam, por favor. E vamos lá. Eu vou falar um pouquinho aqui, já que nós estamos... esqueci de falar, né, que hoje, mas já falei para vocês aqui antes da gente começar. Hoje nós vamos ter um roteiro, né, especial, privilegiando aí algumas mulheres que foram e fizeram parte da história de Ribeirão, porque março é o mês da mulher, dia 8, Dia Internacional da Mulher, né? Então hoje nós teremos mais mulheres incluídas, né, na história de Ribeirão Preto, que foram muito importantes para construir esse passado e esse presente que a gente tem hoje. E a gente já começa aqui com uma que é clássica, né? A gente sempre vem nesse túmulo. Esse túmulo é muito importante, que ele é o túmulo da dona Joaquina Lemos Duval. E o interessante é que esse é o túmulo mais antigo do Cemitério da Saudade que ainda resiste. Veja, perceba aqui, quem conseguir dar uma olhada depois, está escrito: aqui jaz os restos mortais de dona Joaquina Lemos Duval, falecida 7 de maio de 1886. Lembra que eu falei para vocês que o cemitério foi criado em 1893? Então ela faleceu antes, provavelmente ela estava sepultada em outro cemitério lá no centro, e aí trouxeram os restos mortais dela e sepultaram aqui e erigiram esse túmulo.
que tem base de alvenaria, aqui também, mas é todo trabalhado em mármore de Carrara, um mármore muito específico e raro hoje em dia, inclusive está em extinção, e onde você vai encontrar mais é nos cemitérios. É um mármore italiano trazido lá da região de Carrara, tá? E ele é o túmulo mais antigo. Agora, falar um pouquinho da Dona Joaquina. A Dona Joaquina, ela era fazendeira. Ela era esposa do Luiz Gomes Duval, fazendeiro proprietário da antiga Fazenda Figueira, que participou também da doação de terras para Ribeirão Preto. Né? Ribeirão nasceu a partir da doação de terras de fazendeiros para a igreja. A igreja administrou essas terras e começou a criar a malha urbana. Tá? E a Fazenda Figueira fez parte dessa doação, doou um pedaço de terras também para construir Ribeirão Preto. Tá? Ela nasceu em 1857 em Rio das Flores, lá no Rio de Janeiro. Como hoje, antigamente também era muito comum Ribeirão receber pessoas de outros estados, outras localidades do Brasil e até internacional, que a gente vai falar da imigração italiana, por exemplo, e de outros imigrantes. Ela casou aos seus 16 anos. Naquela época era muito comum, né, as meninas casarem com essa idade. Casou com o senhor Luiz Gomes Duval, né, com 16 anos, e morreu 3 meses após o nascimento da sua filha Joaquina Gomes Duval, tá, em 1886. E a gente encontrou essa informação no atestado de óbito dela. Então, provavelmente, ela deve ter tido complicações no parto, já não era bem de saúde, né, teve a filha, e poucos meses depois veio a falecer. Tá? Então, esse é o túmulo mais antigo do Cemitério da Saudade. Está bem aqui pertinho e bem fácil acesso. Se vocês vierem outro dia aqui para fazer uma visita sozinhos, admirar o cemitério como museu a céu aberto, vocês têm alguns pontos aqui interessantes também para vir ver. Tá? E percebam uma última coisa, simbologia mortuária. Aqui nós temos, depois vocês venham aqui dar uma olhada, uma ampulheta com asas, que significa a passagem do tempo. Tá? É a passagem do tempo, que a vida passa, que nós precisamos aproveitá-la para fazer as coisas que nos fazem felizes, porque a vida passa e um dia ela tem um fim. Então, a ampulheta simbolizando o tempo e as asas simbolizando a passagem, tá bom? Então, tudo que vocês verem aqui vai ter um significado. Um anjo com uma determinada posição, uma figura feminina em luto, chorando, ou palmas, vasos, tochas, tudo aqui tem um significado que faz parte da cultura funerária lá do final do século XIX e início do XX. Hoje é tudo um pouco mais clean, né? Ou é cremação, ou é um túmulo liso, mas antigamente as pessoas que tinham condição faziam essas simbologias, né, para representar o luto, tá bom? E vamos seguir aí nosso passeio. Quem quiser dar uma olhada, tirar foto, fazer vídeo, fique à vontade. Marquem lá o Cidade dos Mortos 1 no Instagram, temos TikTok também. Gostaria de agradecer a administração do cemitério, a Secretaria de Infraestrutura pela parceria, a Nicásio Prévia, assistência familiar, com apoio cultural, fornecimento do café, das águas, ao ambulatório de luto da UNAERP, e agradecer a equipe do Cidade dos Mortos 1 também, Juliana, todo mundo, e vocês por terem vindo. E vamos falar um pouquinho aqui desse túmulo. Esse é novo, esse a gente nunca falou nas visitas, e nós descobrimos algumas coisas em relação a ele durante o tempo, que a gente continua pesquisando, continua vendo mais túmulos, mais personalidades históricas aqui, para contar um pouquinho dessas histórias para vocês, tá? E esse túmulo aqui é interessante, porque ele é um túmulo de um oficial da FEB que participou da Segunda Guerra Mundial nos campos da Itália em 1945, como está descrito ali. Então, Ribeirão Preto teve participação na Segunda Guerra Mundial, tá? Pelo menos a região de Ribeirão Preto teve uma participação ativa na Segunda Guerra Mundial. E é o túmulo do senhor Moacir Pereira Monteiro, que foi primeiro-tenente, mas chegou até a oficial da FEB. Ele nasceu em 5/9/1918 e morreu em 2/10/2001. Voltou com vida lá da Segunda Guerra. Ele é nascido em Pontal, o senhor Moacir, então região aqui de Ribeirão Preto. Ele lutou na Segunda Guerra, que ocorreu entre 1939 e 1945. Um conflito mundial, né, com muitas perdas, uma catástrofe para a humanidade, milhões de pessoas perderam a vida, e em todos os continentes, tá?
E o senhor Moacir está aqui. Ele embarcou para a Itália em 23 de novembro de 1944 e ele foi regimentado no primeiro regimento de obuses auto-rebocados, tá? Antigamente tinha outros termos, né, no exército, e ele participou desse grupo. Ele chegou de volta no Brasil em 22 de agosto de 45, então ele passou um breve tempo. Porém, não quer dizer, né, que foi um tempo bom, porque os horrores que os soldados viam na guerra, né, eles ficavam até traumatizados posteriormente. Era muita gente morrendo, era muito frio, era muita fome, né, eles passavam pelas cidades e viam as pessoas sofrendo com aquilo. Então, imagine como que voltava a cabeça dessas pessoas, né? E legal também, uma informação bacana do senhor Moacir é que ele formou-se em engenharia mecânica pelo IME em 1952, tá? Então, é um grande personagem da história de Ribeirão e região e que está sepultado bem aqui. E é importante a gente falar, né, que o Brasil teve uma participação muito importante na Segunda Guerra com a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira. E agora, eu vou além dos soldados, né, que já têm muita visibilidade, fizeram um serviço muito importante pela pátria, tivemos as febianas, as enfermeiras, né, que foram servir na Segunda Guerra Mundial para socorrer os feridos. É que a FEB foi um grupo muito importante criado para o Brasil, né, que dividiu águas aí no Exército, e as enfermeiras tiveram uma participação sensacional e muito importante. Se não fosse elas, né, a situação seria muito pior, né? Então vamos lá, vamos no próximo ponto de parada. Pessoal, mais um ponto de parada aqui, nós vamos falar um pouquinho desse túmulo agora, né? Então vocês veem que a história de Ribeirão Preto, ela não é ligada apenas ao local, ela é ligada também ao âmbito internacional, né? Vocês viram que tem pessoas da região de Ribeirão Preto, né, nascida como o oficial Moacir, nascido em Pontal, que lutou nos campos da Itália. A gente vai ver túmulos de imigrantes aqui também, a gente vai passar por lá. Então, Ribeirão ele tem uma ligação também com o cenário internacional, não só com o local. E é legal que a gente também vai ampliando as nossas pesquisas. Quem veio aqui nos primeiros, como o Vladimir, por exemplo, né, você lembra que não tinha o oficial da FEB, não, né? Não tinha. E não tinha outras mulheres que a gente vai colocar aqui, ou outros personagens também que a gente vai adicionando, tá? Então o roteiro, ele sempre vai mudando, tá? Ele tem alguns que sempre a gente perpassa ali, né, normal, como esse, o Tibério, que a gente vai falar dele, né? Mas tem outras pessoas que vão sendo adicionadas e a gente vai mesclando, porque a história de Ribeirão, ela é múltipla, não é uma coisa só. Ribeirão figurou em vários cenários, tá? E a gente vai descobrindo isso a partir das nossas pesquisas, tá? E falar um pouquinho aqui para vocês desse túmulo, que é o túmulo do senhor Tibério Augusto Garcia de Sena, tá? O senhor Tibério, ele foi fundador do bairro Vila Tibério. Vocês conhecem, né? Quem aqui não conhece a Vila Tibério, né? Um bairro tradicional de Ribeirão Preto, mais ligado ali à centralidade, um bairro antigo, né? Um dos primeiros loteamentos urbanos aqui, e foi o senhor Tibério Augusto que fundou, né, a Vila Tibério. Ele nasceu em 1843, na atual cidade de Camanducaia, lá em Minas Gerais. Ele morou em Descalvado também, né? Só que ele veio a residir aqui em Ribeirão Preto por conta de negócios com o coronel João Franco de Moraes Otávio, também está sepultado aqui no Cemitério da Saudade, ali na rua principal, são quase vizinhos, né? O coronel, ele era o seu sogro, né? Ele casou com a filha do coronel, herdou uma grande gleba de terras, uma grande massa de terras, e parte delas ele doou para fazer o loteamento da Vila Tibério, tá? Na cidade ele foi vereador, foi agrimensor, foi comerciante, foi proprietário de uma olaria, né? E tem também uma homenagem para ele ali na Praça Coração de Maria. Vocês sabem onde é? Ali na Vila Tibério. Se vocês passarem por ali, vocês vão ver um busto do seu Tibério ali na praça, né? Então tem uma homenagem para ele por essa contribuição que ele fez à cidade, tá? E mais precisamente em 1894, um ano depois desse cemitério ter sido aberto, ele loteou as terras herdadas pelo coronel João Franco
seu sogro, e criou o núcleo de lotes urbanos da Vila Tibério, que foi, como eu disse para vocês, um dos primeiros loteamentos urbanos de Ribeirão Preto. E está sepultado aqui. Provavelmente o túmulo dele ele é recaracterizado, porque vocês veem que isso é um trabalho de marmoraria um pouco mais moderno. Esse túmulo é mais moderno, não é igual o que a gente viu lá, né? Porque veja, o seu Tibério morreu em 1900, né? Então imagine, o túmulo que ele fez na época provavelmente seria muito mais próximo do que a gente viu lá da Dona Joaquina, o primeiro túmulo. Só que a gente não tem registro, não tem imagem, né? Mas o legal é que ele foi recaracterizado e está sendo cuidado até hoje pela família. Tem familiares aí que vêm, utilizam o túmulo, limpam e deixam ele assim, bonito e belo, para a gente também poder apreciar um membro da história de Ribeirão muito importante, tá bom? Então aqui está o fundador da Vila Tibério, o senhor Tibério Augusto Garcia de Sena, tá bom? E vamos para o próximo